queridos amigos, amigas, aqui do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Antes de iniciarmos o tema de hoje, convido a todos a participarem do Frei Anselmo e suas atividades através das redes sociais, através do Instagram, do Facebook e também pelo YouTube, através de seus vídeos e palestras. E temos também o site do Frei Anselmo. Queridos irmãos, antes de mais nada, vamos nos interiorizando, nos harmonizando com os elementos mais sublimes que estão conosco aqui nesta casa de luz e de caridade. Para isso, vamos momentaneamente nos concentrar, elevando o pensamento ao Pai Maior e pedir a Ele nossa sustentação. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus e que assim seja. E agora sim, vamos falar de uma belíssima passagem do Vinhas de Luz, através de Emmanuel, no capítulo 73. Algo que nos diz muito respeito no nosso cotidiano. Falatórios. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E quem disse isso foi nada mais do que Paulo, em Timóteos, capítulo 2, versículo 16. E assim ele diz: poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica há descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhe os focos essenciais. Quando se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis, e aqui ele se reporta a uma doença muito recorrente na época, que inclusive retornou nos dias de hoje. Ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Falando dos falatórios. Ou seja, a maledicência, não é? Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno, que sempre forma, em derredor, imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes. Aqui, ele quer dizer que enquanto nós estamos falando só no parâmetro energético, estamos criando aqui formas de pensamento, miasmas que se alimentam desta faixa vibratória tão densa, tão negativa. A afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisto. Ou seja, as pessoas que fazem esses comentários como hábito não pensam nessa questão, estão envolvidas em nuvens negras. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade e da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação à vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos?
Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade, sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do Verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida, diante de Deus e diante da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício, e quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Queridos irmãos, se a nossa mente já fosse lúcida o suficiente, e estamos em busca desta condição, bastaria ler o texto e saberíamos que este alerta já nos é suficiente, mais do que suficiente, para refletirmos na perniciosidade das más palavras. Assim como dizia Tiago no capítulo 3, versículo 3, falava assim: a língua também é um fogo. Devemos tomar cuidado, sim, com a palavra, mas antes da palavra, com os maus pensamentos, porque antes de abrirmos a boca para comentarmos um erro alheio ou um mal qualquer que seja ele, temos antes no pensamento algum tipo de intenção. Mesmo que a intenção seja, eu preciso alertar as pessoas com relação a esse mal. Menos pior se for dessa maneira, mas geralmente nós estamos só alardeando. É como se aumentássemos o fogo de um incêndio. E o mal não merece lugar em tempo algum, já foi dito dessa forma. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. A língua detém a centelha divina do Verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la da sua função edificante, e isso está em Pão Nosso, no capítulo 170. Vamos tentar nos reeducar, nos colocar na condição de cristãos que devemos edificar e nunca jamais destruir. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E já dizia assim Paulo, em Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Não será porventura o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade e da perturbação? Em toda parte a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Vinha de Luz, capítulo 73, que estamos tratando hoje. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E quem disse isso foi Tiago, no capítulo 14, versículo 11. O mal não merece a coroa das observações sérias. Falar mal será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Está em fonte viva
no capítulo 151. Não é verdade, queridos irmãos, que quando nós temos boas intenções, falar mal sobre alguma coisa raramente passa sob nossas mentes e nossos corações? Não é assim que nós aprendemos a encarar a vida com alegria, com otimismo e com esperança? E é o nosso dever cristão. Quando nós fugirmos dele e darmos vazão às nossas inferioridades e paixões menores, provavelmente estaremos sendo influenciados pelo que se diz como a má língua, comentar o mal, falar da parte pior. Por que olharmos para a parte pior se existem tantas partes boas para serem vistas e consideradas? Qual é o nosso verdadeiro papel cristão aqui nesta vida? A maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates e grandes desventuras íntimas. Isto está em Fonte Viva, no capítulo 151. Portanto, queridos, já sabemos mais do que suficientemente que não merecemos dar palavra ao mal, porque é uma forma de expandir o mal. Podemos colocar no local de pensamentos e palavras negativas que vão comentar algo que não nos faz bem, palavras edificantes, de conforto, de esperança, alegrando os nossos irmãos mais voltados para o que os outros estão ali propagando. É digno de, numa palestra, colocarmos palavras de esperança para a coletividade. É digno de nós, enquanto indivíduos, tornarmos o nosso ambiente ao redor mais esperançoso, mas mais otimista, para que outras pessoas que já sabem, através de noticiários, das mídias, das redes sociais que propagam todo tipo de informes, que o mundo não parece tão bom, tão bonito. Então, as pessoas já estão impregnadas de notícias negativas. E quem somos nós para aumentarmos esse dissabor, esse sofrimento coletivo? Não devemos fazê-lo de forma leviana, mas de forma consciente, trazendo àquele ou àqueles indivíduos que nos ouvem esperança, paz de coração. É como acalmar uma ferida que dói. Estamos todos em sociedade feridos de uma forma ou de outra. Lembro bem de um amigo que estava com manias e ele achava que ia perecer, ia fazer sua passagem em breve. Era apenas uma mania porque ele não estava doente nem nada. E um colega trouxe para ele uma música, uma ópera. E as primeiras palavras da ópera eram a respeito da morte. E ele, indignado, esperando esperança ali nas palavras do colega, disse: "Puxa, eu estou nessa condição, você já sabe como eu estou, por que você colocou estas palavras tão duras? A morte é tudo que eu temo nesse instante. Não agrave a minha situação." Então imaginem a aflição daquele que esperava uma palavra de consolo, nem que fosse aquela velha frase: "Imagina, meu amigo, não pense nisso." Uma simples palavra, não precisa ser tão elaborada, já traz paz de espírito para alguém que está aflito. E pergunto, quem não está aflito nos dias de hoje, diante de tantas coisas que ocorrem ao nosso redor, a nível mundial, a nível de estado, a nível até do nosso bairro? Então, colegas e queridos irmãos, vamos procurar elevar o nosso padrão vibratório mental
e procurar ainda mais trazer notícias positivas. Existem aí em algumas mídias notícias positivas, jornais das boas novas, que falam das caridades que estão ocorrendo, dos projetos que ajudam socialmente, dos projetos que a tecnologia tem avançado para melhorar a condição de vida de todos nós. Então, se por um lado procuramos fofocas, procuramos apenas distrações nas menos informações de moralidade e de ética, vamos procurar nossas possibilidades de conhecimento em noticiários mais interessantes. Eles abundam nas mídias sociais, mas nós temos o poder de filtrá-los e trazer os que são mais interessantes. Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículo 13, já dizia: a sua garganta é um sepulcro aberto. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. São os tais falatórios, a maledicência. Em Fonte Viva, no capítulo 61, está: recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Vocês sabiam que existem dois personagens em nossa história em que, por uma curiosidade do acaso, as suas cordas vocais, a sua garganta e aquele composto fônico por onde sai a voz e o som de cada um de nós, foram preservadas de duas formas diferentes. Uma era de um famoso artista do mundo musical. O outro era de um pregador da palavra de Deus. Então aqui está, primeiramente e cronologicamente, o nosso conhecido e querido São Francisco de Assis, assim posto pela Igreja Apostólica Romana. Ele foi tornado santo pelos seus feitos, mas também para nós do mundo da espiritualidade, o mundo espiritual, sabemos o valor deste grande irmão que, em bibliografias, já foi confirmado como João, o evangelista, discípulo de Jesus, que reencarnou em dada época em que a Igreja vivia na corrupção e na ostentação do ouro. Sim, porque foi Francisco, junto com seus seguidores, naqueles andrajos esfarrapados, que adentrou não a igreja, mas o palácio ostentoso do Papa e mostrou ali o verdadeiro significado do cristianismo. Ele resgatou, num simples ato e ingenuamente, apenas com a sua boa vontade, para o Papa, para os arcebispos, bispos que vestiam vestes douradas, agulhadas de ouro, alinhadas de ouro, naquela ostentação extrema, que o verdadeiro Espírito do Pai estava ali, dentro daqueles andrajos. E ele foi lá apenas pedir para ser reconhecido, coisa que humilhou o Papa, que chorou, emocionou-se e praticamente ajoelhou aos pés de Francisco, o humilde. Francisco, já em longa vida, doente, aflito, mas não aflito do espírito, e sim pelo seu corpo que continha várias chagas, após a sua passagem, após ser sepultado, depois de muito tempo, foi observado, ao perceber e a retirar as ossadas, que a região que compreendia suas cordas vocais, a garganta,
estava praticamente intacta. Tal era a vibração que ele colocava nas suas palavras, ali ficou a prova de que as suas palavras ficaram para a eternidade. A região da garganta, compreendendo faringe, laringe e as suas cordas vocais, foram, pela natureza, eternizadas. Não foram destruídas pelos micróbios que corroem todo o organismo. Olhe só a luminosidade desta alma que ainda zela por nós. Ao contrário, temos também preservação desta região da garganta, por onde sai o som, por onde sai a voz. Realmente foi uma voz belíssima e, em sua passagem, foi retirado um molde para que se colocasse em sua homenagem como um monumento de ouro. Foi feita uma cópia em ouro das suas cordas vocais e de todo o trato fonoáudico, onde ele cantava e que, com sua voz maravilhosa, eternizou várias canções. Ele foi Frank Sinatra, um grande cantor solo, que fez sua carreira solo, norte-americano, e em sua homenagem, devido às suas belas canções e à sua inconfundível voz, eternizaram. Mas o homem eternizou, não foi Deus. E no caso de Francisco, foi obra de Deus. Olhem só a diferença para quem faz bom uso da sua palavra, sem contar a energia que era emanada das palavras que proferia Francisco, incomparável ao mais sábio e belo artista. E assim vamos tomar para nós o exemplo de Francisco e eternizar nossas palavras antes de maledizer qualquer coisa. Façamos também como o querido Chico Xavier, a água da paz. Antes de falarmos mal sobre algo ou alguém, vamos tomar a água da paz, contar até 10 e não exprimir expressões e palavras de maledicência. Vamos conservar conosco para nosso próprio aprendizado antes de mais nada. Depois, sim, podemos falar algo de bom. E assim fica esta bela lição de nossos irmãos e deste lindo capítulo. Um grande abraço, fiquem na paz de Jesus todos e até uma próxima oportunidade, queridos amigos.